Boa tarde, amados irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Irmãos, vamos estar dando continuidade aqui à nossa leitura do livro de Jeremias, hoje no capítulo 29, para que Deus fale conosco, abençoe o nosso caminho, abençoe a nossa vida. Vamos estar aqui orando para que Deus possa nos abençoar e logo mais já entraremos na palavra e depois vamos meditar, em alguns versículos que aqui está. Amém? Senhor Deus e maravilhoso Pai, Deus santo e soberano, glórias e glórias ao teu santo nome. Pai, rendemos a Ti. Estamos aqui diante da Tua gloriosa presença para pedir que o Senhor abençoe, Senhor, este momento. Abençoa cada vida, cada pessoa que se atentar a ouvir a Tua palavra, Pai, neste momento e que recebe e ora comigo neste momento. Que o Senhor possa trazer sobre nós unção, proteção, bênção sem medidas, Pai. Fala conosco, fala no nosso coração. Endireita, Pai, as nossas veredas, endireita o nosso caminho, para que possamos ser obedientes à Tua palavra. Visita, Senhor, o seu mais íntimo, o seu coração, para que o Senhor possa nos dar sabedoria, entendimento e discernimento do que será ministrado, e que o Senhor possa, Senhor Jesus, entrar na vida e no coração de cada um que aqui está neste momento para ouvir a Tua palavra. Que seja feita a Tua vontade, assim na terra, Pai, como é feita nos céus. É no nome santo de Jesus que oramos e agradecemos a Ti, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, a palavra de Deus, no capítulo 19 de Jeremias, nos diz sobre uma carta que foi escrita para o povo que tinha sido levado ao cativeiro à Babilônia. Vamos ver a carta de Jeremias aos cativos de Babilônia. Palavras maravilhosas estão aqui. Deus disse: e estas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta. Enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também os sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemárias, filho de Hilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei do seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa parte,
a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar aos vossos cativos, os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações. E todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia, porque assim diz o Senhor acerca do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram conosco para o cativeiro, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e lhes farei como a figos podres que não se podem comer, de ruins que são. E persegui-los-ei com a espada, com a fome e com a peste, e dá-los-ei para deslocarem-se por todos os reinos da terra, para serem uma maldição. E um espanto, e um assobio, e um opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, mandando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouve a palavra do Senhor. Todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém à Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maaseias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que o entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os ferirá diante de vossos olhos. E todos os transportados de Judá, que estão em Babilônia, tomarão deles uma maldição, dizendo, o Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo, porquanto fizeram loucura em Israel e cometeram adultério com as mulheres dos seus vizinhos e anunciaram falsamente em meu nome uma palavra, que não lhes mandei. E eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. E a Semaías, o Neelamita, falarás dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, porquanto tu enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maaseias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo, o Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiada, o sacerdote, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo o homem fanático, e que profetiza para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendeste a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Cadê? Perdi aqui. Porque até mandou dizer em Babilônia, ainda o cativeiro muito há de durar. Edificai casas e habitai nelas, e plantai pomares e comei o seu fruto. E leu Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, manda a todos os do cativeiro, dizendo, assim diz o Senhor acerca de Semaías,
o Neelamita. Porquanto Semaías vos profetizou, e eu não o enviei, e vos fez confiar em mentiras, portanto assim diz o Senhor, eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência, ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque falou em rebeldia contra o Senhor. Amém? É uma carta bem grande, mas a gente vê que havia profetas que já tinham tentado quebrar o que Deus havia falado àquele povo, né? Como a gente leu no capítulo anterior, e também agora enviando cartas que não foi Deus que enviou, mas ainda assim Deus usou Jeremias mais uma vez para que se cumprisse o propósito de Deus na vida de cada um deles, né? O que eu achei interessante aqui foi o versículo 11, que nos diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse versículo nos leva a refletir, não propriamente neste capítulo que aqui diz sobre a carta, mas na própria vida. Porque se Deus sabe o pensamento que ele tem, né, a nosso respeito, que não é pensamento de mal, mas sim pensamento de bem para nos dar o fim que a gente espera, a gente tem que ter em mente uma coisa. Essa palavra foi dita para um povo que estava no cativeiro. E a gente, muitas das vezes nas nossas aflições, a gente tenta desistir, abandonar. E a gente murmura dizendo: poxa, eu sou uma pessoa que crê em Deus, eu sou uma pessoa conhecedora da palavra e passo por tantas lutas, eu não estou suportando mais. Deus fazendo isso comigo, deixando isso acontecer comigo. Mas veja só, Deus diz que sabe os pensamentos que tem sobre nós. O que a gente passa, a Bíblia nos diz que Deus não nos dá fardo que não possamos carregar. Se algo acontece na vida é porque a gente pode suportar, né? Porque assim disse Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo disse isso, ele quis dizer que tudo posso suportar. Paulo vivia uma vida difícil, porque Paulo, ele foi uma pessoa que perseguia os cristãos, uma pessoa que matava os cristãos, e outrora, onde o mesmo ele ia a uma cidade para fazer isso, perseguir e matar os cristãos, pareceu o anjo do Senhor a ele, onde o cegou ali e também fez um chamado: Paulo, por que me persegues? Né? E então, ali, Deus deu um chamado para Paulo, chamando Paulo a viver o evangelho e a ministrar, né? A levantar igrejas. E Deus sabia os pensamentos que tinha sobre Paulo. Porque onde a gente vê que depois que Paulo obedeceu à voz de Deus e foi à cidade onde Paulo estava a ir, e ali Deus falou com ele esperar para que fosse até ele um profeta, para que pudesse orar a ele e o curar, este profeta disse para Deus, para o anjo do Senhor: mas, Senhor, você sabe quem é Paulo? Paulo persegue e mata os cristãos. Mas Deus disse para ele: para você ele pode não servir, mas para mim ele é valioso. Você entende o que Deus está dizendo aqui? Que às vezes o olhar das pessoas, dos seres humanos para ti pode ser um olhar de julgamento, um olhar de que você não serve, um olhar de que você não serve para estar na presença de Deus, que você não é digno. Mas Deus sonda o coração. Deus esquadrinha os pensamentos.
E ele trabalha da forma dele. Não importa se alguém acha ou pensa ou te acusa de outra forma, Deus não vê como o homem vê. E esta palavra nos diz isto. E na parte B, onde diz, e não de mal, mas para vos dar o fim que esperais. Aqui Deus está dizendo que além dele saber, né, os pensamentos que ele tem sobre nós, tudo que acontece é para o bem que nós esperamos. Mas qual bem que a gente espera quando a gente sabe que Deus está na direção? O que a gente busca? A gente busca a Deus. A gente busca estar com Ele na glória. Porque a palavra de Deus nos diz, e Paulo também quem disse isso, né, lá em Romanos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então esta palavra nos dá a entender que tudo que acontece tem um propósito para que a gente passe, para que a gente persevere até o fim, para que o que esperamos aconteça, para que, como eu espero um dia estar com Deus, viver com Deus, isso aconteça. É preciso Deus nos forjar, é preciso Deus nos lapidar, é preciso passar pelo fogo para ser purificado. E este é o bem que Deus espera. Que nós estejamos com Ele, que nós andamos em obediência e em santidade. É isso que a carta de Jeremias estava levando para o povo que foi cativo, porque eles foram cativos, a gente viu no capítulo anterior, por desobediência. Então esta carta era uma esperança para que eles esperassem em Deus, porque ainda que eles estavam no cativeiro, Deus sabia os pensamentos que tinha sobre eles. Aleluia. Então esta carta era Deus falando, aguarde mais um pouquinho, aguarde, persevere, vivam a vida que eu sei o que estou preparando para vocês. E o que Deus preparou para nós, irmãos, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e não chegou ao coração do homem. Porque quando a gente ouve dizer que nos céus as ruas são de ouro, é mais maravilhoso que isso. Mas assim foi dito porque nós, como seres humanos, temos como riqueza, como a maior riqueza, assim dizer, o ouro. Então, eles, para explicar quão grande é o que está preparado para nós, para que nós possamos entender, é que tudo lá é feito das coisas mais preciosas e valiosas, como o ouro, como as pedras mais preciosas que Deus já criou. Mas acredite, o que mais de precioso está lá é o que você verá e ouvirá e será recebido por Ele e terá o teu nome escrito no livro da vida e Ele te dará um novo nome. É Jesus. E como nós ainda não o vemos, né, porque não suportamos a glória de Deus, não tem como descrever. Não tem como a gente imaginar como é Deus. Na nossa mente não cabe a grandeza do Senhor, pois nem o ouro, nem a prata, nem as pedras mais preciosas podem explicar como é Deus. Pois Ele sabe os pensamentos que tem sobre você. E acredite, são pensamentos bons, como diz a palavra dele. E aqui também o que me chamou a atenção no versículo 13, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Irmãos, isso aqui é a palavra de Deus. E veja o poder disso. Deus está te dizendo, se me buscardes de coração, você me encontra. Tem pessoas que dizem, eu não ouço a voz de Deus. Eu não sinto Deus. Meu irmão, como vai ouvir, como vai sentir vivendo no pecado? Vivendo na idolatria? Vivendo buscando as coisas do mundo?
vivendo, adulterando, xingando. Como você vai ouvir a voz de Deus se na tua cabeça só passa séries de Netflix, novela, jornal, só passa fofocas que você ouve ali, cata mais um pouco, aumenta mais um tanto e já lança mais para frente para que alcance mais pessoas? Como que você vai ouvir a voz de Deus? Como que você vai sentir a presença dele? Buscar-me-eis e me achareis, se buscardes de todo o vosso coração. É no joelho, é no teu secreto, é onde ninguém está te olhando, onde ninguém está te apontando, onde ninguém sabe da tua dor, onde ninguém sabe da tua vitória, onde ninguém sabe dos teus planos, mas ali está somente você, o teu coração e Deus para te ouvir. É ali que Deus vai se manifestar a você. Muitas pessoas esperam, talvez, Deus se manifestando através de uma palavra audível usada pelo profeta no púlpito, mas não se atenta que a palavra de Deus é a voz de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Se atente a ela todos os dias, pelo menos um capítulo, e você, eu tenho certeza que vai ouvir a voz de Deus, que Deus vai transformar a tua vida. E não há desculpas, irmãos, para isso. Meu Deus, como não pode ter tempo para ler a Bíblia, um capítulo sequer por dia? Como não pode ter tempo para orar, se tem tempo para assistir a inúmeras séries, uma seguida atrás da outra? Às vezes, 90 minutos de um jogo de futebol é pouco para ti, mas 5 minutos de oração parece uma eternidade, e ainda ora sem sabedoria. Me dê, me dê, me dê, me dê. Onde está a gratidão? Onde está a humildade? Mas eu quero receber. Irmãos, falar com Deus não é difícil. Eu posso falar com Deus em qualquer lugar, tomando banho. Eu posso falar com Deus nas ruas. Eu posso falar com Deus no mercado, no meu trabalho. Em pensamento. Está atribulado, ore. Está feliz, ore agradecendo. Está passando por dificuldade, ore clamando ajuda. Está vivendo no erro, ore pedindo perdão. Você tem tantas e tantas coisas para falar com Deus, ao invés de só pedir. Agora pedir bênção, tudo bem. Senhor, me abençoa para que eu faça. Me abençoa para que eu alcance. Tudo bem. Mas, Senhor, me dê, me dê. Irmãos, como é que você quer ouvir a voz de Deus? A gente vê na Bíblia que esses profetas, eles levavam o que Deus falava através deles, porque eles tinham uma vida de santidade. As pessoas não percebem isso. Só falam, poxa, Jeremias, Abraão, Moisés, um homem de Deus, um homem que era tete a tete com Deus. Mas você também vê passagens dizendo, ele jejuava, ele orava em todo o tempo, ele sacrificava, ele fazia altar a Deus, ele pedia perdão. Mas as pessoas se atentam a quê? A olhar para a palavra dita. Você vai receber bênção, você vai acontecer isso, você vai acontecer aquilo. Mas a pessoa, para ser usada por Deus, ela tem que se sacrificar. Ela tem que matar a sua carne. E fortificar o seu espírito. E como fazer isso? Acabei de te dar nas tuas mãos o que fazer. Jejum, oração. Altar é o teu coração. Transforma ele. Para de procurar as coisas erradas. E consagra a Deus a tua vida. E você vai ver que aquilo que você pede vai se realizar. Este pessoal, esta nação, estava recebendo uma carta de esperança, onde estava ali sendo quebrada o jugo
do que falsos profetas haviam profetizado. E Deus estava levando a eles a esperança. Olha, passado esses anos de onde eu os coloquei, eu os trarei de volta para a terra de onde eu os tirei. É Deus falando. Eu te coloquei aí no deserto, mas eu vou te tirar. A gente passa pelo deserto para aprender, para ser forjados. Porque Deus sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Amém? Que Deus te abençoe, que esta palavra possa frutificar no teu coração e Deus possa te abençoar. Compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas nesta tarde. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.